tarde, eu agradeço muito o convite de estar aqui, já não é a primeira vez, enfim. E estou muito contente de estar numa mesa com esses temas, porque eu acho que o meu tema, digamos, que é a subjetividade, né, humana, ela deve estar contemplada numa mesa como essa, com o assunto de diarreia, com o assunto erinato. Eu acho que tem que estar assim mesmo. Então eu agradeço duplamente esse convite e estar numa mesa como essa. Eu tive a oportunidade ano passado de participar como consultora do Ministério da Saúde para a construção de um documento muito importante que eu recomendo a vocês, chamado Linhas de Cuidado para Atenção à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo e Suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial, né? O que está acontecendo agora é que o autismo finalmente entrou numa pauta nacional e internacional. E o pedido que me fizeram para eu falar nessa mesa não foi exatamente falar do autismo, mas falar das situações que a gente precisa distinguir em relação ao que seria realmente um risco para a evolução do autismo, no caso dos primeiros anos de vida, ou autismo propriamente dito, né, depois de 2, 3 anos, e situações que parecem, né, que podem ter até uma fenomenologia semelhante, mas que não se trata de autismo. Então, hoje em dia, a gente está sofrendo do que seria o oposto, o lado inverso da moeda do que acontecia há 5 anos atrás ou há 7 anos atrás, né? Praticamente, hoje em dia, a gente só tem 2 tipos de diagnósticos que são dados para as crianças, ou é autismo, ou espectro autista, ou TDAH, né? Então, eu acho que isso precisa ser falado, isso precisa ser revisto, porque principalmente o diagnóstico de autismo é uma coisa muito impactante e que a gente realmente, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, preconiza que ele só seja realmente efetivado como diagnóstico aos 3 anos. Isso não significa a importância da detecção precoce nos primeiros anos de vida. A característica do autismo é essa, que é uma patologia extremamente precoce. O tripé que caracteriza o autismo, que são dificuldades da interação, da comunicação, os interesses restritos e repetitivos do comportamento, eles aparecem muito cedo, mas dar o diagnóstico fechado dessa patologia recomenda-se que seja aos 3 anos, porque existem muitas situações delicadas, diferenciais. Ainda por cima nós temos, vocês sabem até melhor do que eu, uma plasticidade muito grande nos primeiros anos de vida, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, que vale a pena a gente ser mais parcimonioso, né? Então, vale a pena dizer que existe um risco para a evolução do autismo, que essa criança precisa ser tratada imediatamente, precisa ser recomendada a ela um grupo de profissionais, pelo menos para acompanhá-la imediatamente, mas o diagnóstico fechado, que ele seja realmente muito bem pensado e só seja dado como uma patologia fechada aos 3 anos. Tá? Então, eu acredito que essa imensa divulgação a respeito do tema do autismo tem causado essa forte propaganda, né, sobre a quantidade, né, de crianças que têm sido diagnosticadas como autistas, e às vezes bem pequenininhas mesmo. Eu queria chamar a atenção para vocês, eu vou dizer alguns sinais e a diferença sutil entre esses sinais no primeiro ano de vida, mas eu também queria dizer para vocês que prestem atenção nas crianças que estão apresentando alguma dessas coisas que eu vou falar aí para vocês, entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, né? Eu tenho recebido no consultório muitas crianças assim, que entre 1 ano e meio e 2 anos, 2 anos e pouquinho, essas crianças, eu costumo dizer que é como se elas estivessem numa bifurcação,
né? Elas estão num caminho, elas estão no carrefour de um caminho que se elas conseguem atendimento, elas vão para um lado, elas conseguem mudar essa condição, digamos, de dificuldade, de perturbação na interação, e se elas não são cuidadas, elas entram por um caminho que pode sim aí ser uma situação autística. Esse tipo de criança tem aumentado muito, né? Eu não sei se eu me arrisco aqui a dizer para vocês que eu não sei se o autismo de Kanner, né, o autismo clássico, se esse realmente tem aumentado estupidamente, mas essas crianças que estão no que eu chamo dessa bifurcação, nessa ambivalência, né, em relação a que caminho ela vai seguir, isso tem aumentado e muito. Eu vou falar aqui de dois ou três exemplos cotidianos, que é a questão da problemática da alimentação, do olhar e da birra, né? São três situações bem cotidianas que vocês devem ver todo dia, que são sintomas que podem ser apresentados, dificuldades nesses três âmbitos aí podem ser apresentados em crianças que estão no risco de autismo, né? Ou crianças que têm simplesmente perturbações emocionais, dificuldades emocionais. Então, por exemplo, em relação à alimentação, assim, eu vou pincelar muito rapidamente, mas em relação à alimentação, a gente sabe que o grande carro-chefe da problemática da alimentação em relação às crianças pequenininhas é a recusa alimentar, né? Então, eu peço a vocês que prestem atenção se essa recusa alimentar é uma recusa ativa, né? Ou se trata de uma recusa de um que está descrevendo uma indiferença em relação ao outro. Então, assim, tudo que for da ordem de uma recusa ativa, a gente pode suspeitar que não se trata do risco de evolução autística. Por quê? Porque se a gente pensa que o tripé importante, o tripé que define o autismo é uma perturbação qualitativa da interação e da comunicação, principalmente, além do terceiro, que é o interesse restrito e repetitivo, mas se é a questão da relação que está em jogo, se a criança tem uma recusa ativa da alimentação, ela está se relacionando com o outro muito, tanto que ela é ativa nessa recusa, né? Em relação ao olhar, é a mesma coisa. Então, a questão que indica, né, na clínica, que a gente vê logo de imediato, que seria um risco de evolução autística, é quando essa problemática da alimentação ou do olhar se trata de uma indiferença no laço com o outro, né? Ou seja, vou dar enfim, eu tenho um filmezinho, mas eu acho que em 20 minutos não dava para mostrar, mas se você pega uma criança, um bebezinho de 4, 5 meses, quando você coloca ele na sua frente, ele faz assim, é uma recusa ativa, certo? É uma recusa ativa. Quando você pega um bebezinho que está numa indiferença em relação ao outro, você pega ele ou não pega ele, ele já vai estar assim, certo? Ele já vai estar sem considerar que você está ali na frente dele. Em relação à alimentação, a mesma coisa, né? Em relação à birra, então assim, a ideia é colocar realmente como eixo central a questão da relação com o outro. Inclusive, o nosso colega da França, Bernard Golsi, que é também um grande especialista nesse assunto, indica para a gente que quando a gente tiver dúvidas sobre isso, a gente começa a perceber o que a gente está sentindo em relação àquela criança. A gente sente que ela está sentindo a nossa presença, a gente tem a impressão de que ela está considerando que a gente está ali. Então, assim, se a gente tem a impressão, mesmo que na hora que ela vai olhar para a gente, ela vire a cara, né? Mas a gente tem a impressão que por ela ter virado a cara, justamente ela notou a nossa presença e se incomodou com isso, né? Então a gente está mais para uma perturbação da interação, da relação, mas não necessariamente para o risco de autismo, certo? E o outro exemplo muito cotidiano são os exemplos das birras, né? As birras infantis, que muitas crianças com autismo
eles têm realmente angústias dilacerantes, que são angústias de se jogar no chão, enfim, que é muito difícil serem acalmados, serem acalentados, mas a birra, a gente chama, daquela criança que está com uma dificuldade emocional, né, é diferente dessa crise de angústia dilacerante que a criança com autismo tem. Então, o que eu costumo dizer é que a birra, no dia a dia das crianças, ela normalmente está ligada a uma grande dificuldade de limites e de lei, certo? Então, é a criança que está recusando isso, e ela está fazendo de tudo para não se submeter a o que hoje em dia me parece bastante difícil, e vocês devem saber mais do que eu, a questão dos limites e a questão das leis, né? Só vou fazer um parêntese aqui, a gente normalmente, principalmente nas escolas modernas, que eu gosto muito até, mas tem uma grande dificuldade quando se diz que vai fazer com a criança uma combinação. Então vamos combinar que você não pode atravessar a rua. Pelo amor de Deus, atravessar a rua não é combinação não, é regra. Né? Ninguém está falando para a gente quando o sinal está vermelho que é uma combinação, não é? É uma regra, é uma lei que a gente precisa se submeter. Então, há regras, leis e há combinações. Combinação é o quê? Vai na casa do coleguinha ou não vai na casa do coleguinha? Isso é uma combinação, certo? Mas regra e lei é outra coisa. Então, normalmente essas birras muito agudas estão ligadas a crianças com grande dificuldade de se submeter, né? O que é fundamental para a constituição do psiquismo dela, se submeter às regras e às leis. Agora, a birra em relação à criança em risco de autismo ou à criança autista é bem diferente. Né? Normalmente essas birras estão ligadas a situações onde ela não consegue deixar o objeto autístico dela. Então, normalmente são objetos de uma grande indiferença para a gente. Por exemplo, uma criança que fica com a pasta de dente o tempo inteiro na mão. Ela precisa, qualquer lugar que ela entra, ela tem que ir no banheiro pegar a pasta de dente. Então, assim, quando você retira esse objeto dela, realmente ela entra numa crise absurda de angústia. Né? São objetos que estão ajudando ela a se segurar. Né? Agora, outra situação que pode estar ligada a essas birras da criança com autismo, risco de autismo, vocês sabem muito bem, são crianças que têm uma dificuldade em relação à sensorialidade enorme. Então, isso também é uma coisa importante para vocês pesquisarem, para poder indicar realmente para um profissional que trabalha com que faça esse trabalho de integração sensorial, porque são crianças que têm muita dificuldade de equalizar, de administrar os estímulos que vêm de fora. Então, por exemplo, se eu tivesse essa tendênciazinha ao autismo agora, eu não suportaria esse cara tirando foto de mim agora, certo? Porque esse flash aqui iria me incomodar muito. Né? Então, assim, essas crianças precisam de um trabalho para ajudar elas a administrarem todos esses estímulos que vêm de fora. Então, muitas vezes, a angústia que essas crianças sentem são quando elas não estão conseguindo administrar a quantidade, ao mesmo tempo, de muitos estímulos, certo? Então, elas podem realmente entrar numa crise grande. Então, isso é muito diferente da birra da criança que não lida, que não está conseguindo lidar com a lei ou com, enfim, os limites. Então, assim, quando você retira esse objeto dela, realmente ela entra numa crise absurda de angústia. Né? São objetos que estão ajudando ela a se segurar. Né? Agora, outra situação que pode estar ligada a essas birras da criança com autismo, risco de autismo, vocês sabem muito bem, são crianças que têm uma dificuldade em relação à sensorialidade enorme. Então, isso também é uma coisa importante para vocês pesquisarem, para poder indicar realmente para um profissional que trabalha com que faça esse trabalho de integração sensorial, porque são crianças que têm muita dificuldade de equalizar, de administrar os estímulos que vêm de fora. Então, por exemplo, se eu tivesse essa tendênciazinha ao autismo agora, eu não suportaria esse cara tirando foto de mim agora, certo? Porque esse flash aqui iria me incomodar muito. Né? Então, assim, essas crianças precisam de um trabalho para ajudar elas a administrarem todos esses estímulos que vêm de fora. Então, muitas vezes, a angústia que essas crianças sentem são quando elas não estão conseguindo administrar a quantidade, ao mesmo tempo, de muitos estímulos, certo? Então, elas
podem realmente entrar numa crise grande. Então, isso é muito diferente da birra da criança que não lida, que não está conseguindo lidar com a lei ou com, enfim, os limites. Né? Eu vou dar mais 2 exemplos, que é em relação às diferenças entre o que seria um bebê com risco de autismo e um bebê com indicações de um retardo mental, ou um bebê com risco de autismo e um bebê com o que eu poderia chamar de uma resposta depressiva ou com depressão. Né? São situações diferentes, né? E que mostram para a gente a delicadeza da questão. Né? Então, vocês sabem que muitos avanços em relação aos primeiros sintomas de risco de autismo, eles vieram de pesquisas com os filmes familiares. Né? O que são essas pesquisas com os filmes familiares? Instituições que atendiam crianças que chegavam com 4, 5 anos, começaram a pedir às famílias que trouxessem filmes familiares dos primeiros anos de vida dessas crianças. Então, assim, eles têm uma quantidade de horas enorme desses filmes e começaram a fazer um estudo, uma pesquisa importantíssima. Muitas coisas se descobriu, e uma das coisas principais que se descobriu, que a gente precisa falar sempre e rever, é que quando esses pais chegavam com essas crianças com 4, 5 anos e iam para a instituição, eles já chegavam realmente num afundamento subjetivo enorme. Eles já chegavam pais realmente às vezes com depressão, com uma falta de interesse pelo, né, um desestímulo e uma falta de interesse, já tinham, digamos assim, desistido, né? Porque imagine, são 4, 5 anos tentando lutar para interagir com aquele filho sem nenhum resultado. Né? E o que se descobriu no estudo desses filhos no primeiro ano de vida, que esses pais estavam no primeiro ano de vida tentando o tempo inteiro a relação com o seu bebê. Então eram pais extremamente cuidadosos, extremamente ansiosos por uma resposta do filho que não vinha. Né? Então isso mudou radicalmente a forma de pensar sobre esses pais, que é uma coisa que eu gostaria também de chamar a atenção para vocês. Então, são pais que normalmente estão tentando muito no primeiro ano de vida a relação e a interação com o outro, só que chega um momento que eles vão desistindo. Então, o que esses filmes, por exemplo, descobriram? Que a interação maior no primeiro semestre era com a mãe tentando, a mãe chamando, a mãe fazendo gracinha e a criança sem responder. No segundo semestre aparece mais o pai nos filmes, ou seja, já uma hipótese de que a mãe já no segundo semestre ela já não estava mais aguentando. Né? Então o pai entra para tentar dar mais uma força para estimular a interação dessa criança. Então, algumas dessas diferenças que eu estou colocando aqui vieram dessas pesquisas dos filhos familiares no primeiro ano de vida. Tá? Então, por exemplo, no primeiro ano de vida, em relação ao bebê com risco de autismo, a intersubjetividade, a relação com o outro, vai diminuindo. Se por acaso no início tem ainda alguma relação, ela tende a diminuir. Uma coisa muito importante, né? A preferência pelos objetos, no caso do bebê com risco de autismo, vai aumentando. E no caso da criança com o retardo mental, isso não acontece. Então, a preferência pelas pessoas continua e a preferência pelos objetos também. Né? Sim, normalmente os bebês com risco de autismo não respondem quando são chamados. Né? Isso é um teste clássico. Eles não respondem, eles não viram a cabeça ao som da voz humana, né? E no caso dos bebês com retardo mental, eles respondem, eles viram, mesmo que eles tenham dificuldades motoras importantes. Nessa pesquisa PREO que a gente faz no Brasil todo, eu tive a oportunidade de acompanhar um bebezinho com paralisia cerebral, que foi um dos nossos testes lá em Recife. Então, ele, com toda a dificuldade psicomotora que tinha, quando a mãe falava com ele, ele fazia de tudo para se virar em relação à voz humana. Então, vocês vejam que não tinha nada a ver com a questão gravíssima que ele tinha psicomotora. Né? Mesmo no caso do bebê com retardo mental,
mental. Mesmo que exista, né, um atraso, né, neuropsicomotor, isso não atrapalha a interação com o outro. Isso é muito importante, isso é diferencial, certo? Porque são bebês que têm uma pobreza, né, em relação ao bebê normal, é importante também. O interesse do bebê com retardo mental pelo manhês, pela forma com que a mãe fala com ele, isso não muda pelo fato dele ter um atraso significativo. E no caso do bebê com risco de autismo, sim, ele não se interessa pelo manhês da pessoa que está cuidando dele. No caso do bebê com resposta depressiva, né, ele também tem um interesse pobre pelos objetos, tem interesse pobre pelas pessoas, né, porque ele tem uma baixo interesse, né, na relação com o outro, mas se eles são estimulados, rapidamente eles se voltam para o interesse com o outro. Diferente do bebê em risco de autismo, que esses pais eram incansáveis no estímulo e isso não avançava na relação com ele, né? Eles podem apresentar o bebê isso é importante para vocês também, mas o bebê com depressão, o bebê com risco depressivo pode apresentar baixo peso, parada de crescimento, lentidão motora e apatia. Porque o bebê com risco de autismo, ele também aparenta um bebê um pouco apático, mas ele não tem esses sintomas somáticos que o bebê com risco de depressão, ou o bebê com depressão tem. Eu só queria finalizar falando para vocês de 3 questões, né, que eu acho que os profissionais precisam se fazer nessa hora que eles estão na dúvida, que eu sinto que essa criança se importa com a minha presença, certo? É uma questão. Eu sinto ela presente durante a consulta, ou eu pareço que estou ali uma cadeira, um móvel, alguma coisa, né? Ela tomou alguma iniciativa durante a consulta em relação à mãe ou em relação a mim. Por exemplo, se eu começo a conversar com a mãe, ela fez algum barulho para perturbar essa conversa, né? Ela fez alguma coisa para incomodar essa conversa ou não? Ou ela ficou, na verdade, quanto mais eu conversava com a mãe, mais ela ficava tranquila e acomodada no canto dela, né? Então, acho que isso são coisas importantes. Primeiro, saber se a criança toma qualquer tipo de iniciativa. E aí precisa ser qualquer mesmo. Sonora, de sorrir, chorar, qualquer coisa que chame a atenção para ela. Uma criança que não chama a atenção para ela, a gente começa a desconfiar. Bom, muito obrigada.